Tradições do Interior apresenta Literatura Caipira. No programa de hoje, vamos conhecer a simplicidade da cultura transformada em livros e poesias. Nesses tempos de globalização, preservar a cultura, regionalismo, é como se você fosse moderno. Então, moderno hoje não é você ser globalizado. Moderno hoje é você preservar o que é seu, na minha visão. E a cultura caipira é como mortadela. Todo mundo gosta, mas come escondido, porque não dá status. Lázaro Carneiro ficou conhecido como poeta do Cerrado, por divulgar até hoje uma riqueza natural que já quase não existe mais. Eu me interessei pela literatura desde os tempos de escola. No meu tempo de escola, a gente tinha uma matéria que falava justamente sobre isso que eu faço, descrever o que a gente vê. Então a professora colocava um quadro grande lá no canto da sala e a matéria era descreva essa gravura. E a gente discorria sobre o que a gente estava vendo. Eu aprendi a fazer isso, e isso foi virando poesia ao longo do tempo. Então descrever o que eu vejo. E a região ali era a região do Cerrado. Era um lugar assim, ermo para aquele tempo. Final da década de 50, começo de 60. Ainda não tinha essa plantação de cana em larga escala que tem hoje. Então eu vivi a minha infância e minha adolescência ali andando a cavalo, com carro de bois. Uma infância rural, típica de uma infância rural. E era muito gostoso, foi muito bom. Aquilo ali era um verdadeiro jardim. Ali tinha ema, siriema, onça, jaguatirica, lobo, guará. Todos esses animais típicos do Cerrado ali tinha assim em profusão. No começo da década de 60, principalmente do meio da década de 60, 67, 68, aí veio uma devastação em larga escala mesmo. A minha vida de poeta começou quando meus filhos, já grandes, começaram a perceber que eu escrevia. Então tem um filho que é professor, ele se formou em pedagogia na Unesp. E ele começou a ver minhas coisas e falou, pai, o senhor tem uma veia poética, o senhor precisa se organizar. O primeiro trabalho de poesia é um trabalho que eu falo justamente do fim desse jardim onde eu fui criado, né, esse cerrado. Quando eu percebi que aquilo acabou, eu fiz uma poesia. Nas Campinas de Lençóis, aonde a jaguatirica disputa espaço com o lobo, é lá que o caipira fica. Numa cabeceira d'água, ele afoga suas mágoas comendo queijo e canjica. Se eu saio bater lagoa, beirando rios e vazante, só pego o peixe pro gasto, apesar de ter bastante. Eu vejo a mais de 100 braças uma siriema que passa com seu andar elegante. Bom, enfim, isso aí segue falando das belezas, depois tem uma segunda parte que eu falo da destruição de tudo aquilo. A minha primeira poesia sobre esse tema de Cerrado foi feita na década de 60, numa época em que ninguém se preocupava com ecologia, ninguém falava em preservar o Cerrado, Mata Atlântica, enfim. E eu fazia isso de forma empírica, por sentir a perda de uma coisa que eu prezava muito, que era o Cerrado, onde eu fui criado. Eu falei, mas vai acabar tudo isso aqui, né? E realmente acabou. Então eu tenho essa poesia que fala que eu sou um bicho caipira. Até eu, bicho caipira, já estou vivendo assustado. Cadê o Cerrado do interior do meu estado? Já foi cerrado. E aí eu faço uma brincadeirinha com a palavra cerrado, que com C é cerrado vegetal e com S é o cerrado do verbo cerrar. Então, cadê o cerrado do interior do meu estado? Já foi cerrado. E eu pergunto, cadê o tamanduá? Cadê o corguinho onde o tamanduá ia beber e se espojar com seu focinho alongado? Cadê o faveiro da fava de sucupira? Até eu, bicho caipira, já estou vivendo assustado. Então toda essa minha mágoa, esse ressentimento, essa dor que eu senti com a destruição do Cerrado, eu transformei tudo em poesia do Cerrado. E aí eu comecei a ganhar essa notoriedade, já me chamam de poeta do Cerrado. Eu devo esse codinome ao Luiz Vitor Martinello.
Eu tive um programa de rádio na década de 60, acho que 68. Era um programa de música sertaneja. Numa época em que a música sertaneja estava muito desmoralizada, ninguém ouvia mais música sertaneja. Era o fundo do poço da música sertaneja. Hoje, graças a esse universitário, sertanejo universitário, acabou também trazendo nessa mesma esteira de comércio a música sertaneja de raiz. E depois eu tive programa de televisão, mas agora recente, eu tive programa de televisão também com essa mesma temática, música sertaneja, cultura caipira. Eu abri o programa com uma crônica, e aí eu e um outro colega começava a interagir, fazer uma comida, violeiro tocando, nada de novo. A única coisa nova era o conteúdo musical, que era exclusivamente caipira. A seguir, vamos conhecer os livros que Lázaro Carneiro escreveu e participou. Tradições do Interior, volta já. O Tradições do Interior desse mês fala sobre a literatura caipira. Neste bloco, vamos conhecer um pouco mais do trabalho de Lázaro Carneiro. O meu primeiro livro é esse aqui, o Caipira que leu Nietzsche. Esse livro, o Caipira que leu Nietzsche, ele tem esse nome aqui porque eu comecei a tomar conhecimento dos grandes filósofos da Europa, Nietzsche, Marx, esses Sartre, Schopenhauer, porque o Nietzsche ele pregava que Deus estava morto, substituído pelo Deus mercado, né? Então o Nietzsche me marcou mais. É por isso que é o Caipira que leu Nietzsche, porque eu preservei a minha cultura caipira e absorvi um pouco dos ensinamentos de Nietzsche. Quente do cerrado. Que é um eito de cerrado. Esse aqui é uma temática de cerrado, pegou quase que 100% do livro. Mas está já é uma literatura um pouco mais light. Mas ainda falo da destruição do cerrado e é o meu tema recorrente. É tudo em forma de poesia? Tudo em forma de poesia, tem algumas crônicas, tem histórias de pescador, algumas histórias de quando eu era criança, história de assombração. Esse aqui eu ganhei um concurso que a prefeitura fez. Eu me inscrevi e fui um dos contemplados. Do sol quente do cerrado. Esse aqui é o atestado de óbvio. Esse aqui eu fiz uma brincadeira falando algumas frases óbvias, por isso que é atestado de óbvio. Mas são coisas que é tão óbvia que ninguém falou até hoje. Eu acho que você nunca ouviu falar uma frase assim, tudo que a fonte produz vai por água abaixo. Eu acho que é bastante original, né? E muita coisa nesse sentido, mas tem também muita história, muita poesia, muita crônica, algumas brincadeiras, alguns que eu fiz com cordel. Eu tenho aqui, por exemplo, abri aqui aleatoriamente, a chegada de Suassuna ao céu. Quando Suassuna morreu, eu imaginei que ele chegava no céu e vai fazer o que no céu? Suassuna é meio contestador, né? Chegando no céu, ele bateu na porta, ele achou que ia São Pedro que ia abrir. Quem abriu foi o capeta, porque o capeta já está habitando o céu também. E aí ele falou, olha, eu quero falar com o porteiro oficial, que é São Pedro. Aí São Pedro veio e explicou para ele, ó, Suassuna, não se preocupe não. O céu e o inferno fez uma composição, porque o inferno está cheio de gente. Ninguém mais vai para o céu, não tem mais gente boa para ir para o céu, né? Segundo o conceito de céu e inferno, muito pouca gente vai ir para o céu. E o céu estava deserto. Então, olha, tá lotado lá, manda um pouco, vamos fazer um bem bolado aí, vamos habitar. Eu ajudo você a administrar o céu, né? Dá uma melhorada no inferno e eu dou uma pioradinha no céu, vamos. E ainda ele ainda falou pro Suassuna, olha, vai lá no inferno, dá uma olhadinha lá tem anjo tomando conta, tem santo que já é o porteiro. Aí o Suassuna falou, olha, então eu fico aqui mesmo.
Eu estou acostumado com essa bandalheira toda. Aqui na Terra é uma bandalheira, aqui não tem mais inferno nem céu, né? Esse livro aqui, ele foi editado em Brasília pela Confraria dos Bibliófilos de Brasília. Então o moço que administra essa confraria entrou em contato comigo pedindo autorização para usar um soneto que eu tinha feito sobre o tamanduá. Porque nesse ano eles escolheram como tema os animais. Começou a pesquisar na internet, ele viu o soneto do tamanduá e entrou em contato comigo. Eu autorizei ele a usar. E aí saiu esse livrinho aqui. É um livro bonito, uma encadernação de luxo. Foi feito 350 livros só. As pessoas que participaram desse livro aqui são pessoas notáveis da literatura brasileira. Aqui tem o Olavo Bilac, aqui tem Castro Alves, Ledo Ivo, enfim, só tem os grandes literatos do Brasil. Eu, por acaso, estou aqui no meio dos grandes. Então, para mim foi muita honra participar desse livro. Desdenhando o próprio mundo, paraíso saqueado. E eu escrevi uma crônica chamada Os Caminhos do Catira. Eu fiz uma brincadeira dizendo que o rei Arthur, o famoso rei Arthur da Távola Redonda, quando ele estava expandindo o reino da Inglaterra, ele conversava com os generais dele em volta da mesa redonda dele, traçava o país que ele ia invadir, para expandir o reino da Bretanha, e quando eles chegavam à conclusão, eles dançavam de forma frenética, ao som de uma lira, em volta daquela mesa. Então eu acho que foi, então eu coloco na minha crônica que ali começou o catira. Aí eles foram para a África, foram lá no Egito e colonizaram o Nilo da Barra até a cabeceira. E ali e levaram essa dança como comemoração das conquistas. E aqui no Brasil ela começou a ganhar componentes diferentes, com o negro e com o índio. E aí já com a viola portuguesa. Eu tenho um grupo de catira na família. Eu, meu cunhado, sobrinhos, sobrinhas, irmão, então a gente tem esse grupo de catira. Então esse livro aqui, 450 anos da catira, foi editado pela prefeitura de Uberaba. Eu tenho esse trabalho também aqui, que é uma poesia que faz as divindades do Cerrado. Eu tenho um amigo, o Wellington Leite, que é desenhista, e ele desenhou todas as entidades do Cerrado. O bicho, a mula sem cabeça, Saci Pererê, e Boitatá. Desenhou e foi fazendo esse trabalho muito bonito. Tem bastante coisa escrita aqui para um próximo livro. E sempre o tema é o mesmo, é Cerrado, é Causos Caipira. Eu tenho aqui, nesse novo material, eu tenho no mínimo umas 30 histórias de pescador. Eu tenho bastante letras, bastante poesias, que duplas caipiras aqui de Bauru aproveitaram e gravaram, né, para fizeram o disco. Então, são poesias que acabaram virando música caipira. Estradinha estreita rasgava o cerrado, os rastros dos bichos tinham consequências. A banda bauruense Mercado de Peixe já gravou uma música de Lázaro. Quero arma, quero luta armada. Não peça calma para minha alma que já está cansada. Então, o Mercado de Peixe me procurou na época, porque eu já fazia algumas coisas que circulavam na cidade. E eu tinha uma poesia que foi publicada no jornal da cidade, e que falava sobre a paz, o meu conceito de paz, que não é só soltar uma pombinha branca no evento. Então essa poesia que o Mercado de Peixe pegou e colocou no seu primeiro disco, chama-se Pombinha Branca. Quero paz perene sem hipocrisia, quero o fim do feudo dessa elite fria.
Quero educação a todos. Quero arma, quero luta armada. Não peça calma para minha alma que já está cansada. Quero riso, quero renda bem distribuída. Quero ver gente na rua de forma atrevida. Quero paz perene, sem hipocrisia. Quero o fim do feudo dessa inite fria. Quero educação a todas as crianças, velhice amparada, terra para quem planta. E que a paz seja mais que uma pombinha branca. Tradições do Interior desse mês fala sobre a literatura caipira. E agora vamos conhecer o Dicionário Piracicabano, que entrou para o livro dos recordes. Eu era dono de jornal, eu tinha jornal diário aqui em Piracicaba, era o Diário de Piracicaba. Então, eu criei um jornal semanário que tinha para preservar essa memória, essas histórias, né? Causos, conversas de pescador, mentiras de pescador, né? E eu criei uma seção que chamava Arco, Tarco, Verva, né? Que é uma piada que os campineiros fizeram para nós. O campineiro disse que o piracicabano estava numa barbearia, fazendo a barba. Então terminou, o barbeiro pergunta para ele: o que você quer, arco ou tarco? Ele falou verva, ou seja, álcool ou talco. Ele falou aquavelva, que era um negócio que passava no rosto, né? Então eu dei o título Arco, Tarco, Verva e comecei a colocar as expressões piracicabanas. Aconteceu um boom. A cidade começou a me mandar: você não esqueça dessa, não esqueça daquela. E foi indo. No final falou: Cecílio, transforma num livro. Não tinha essa pretensão. Transformei no livro, eram 2.000 exemplares, em 2 semanas acabaram. Puf! Né? Daí pediram mais, então foi tendo repressão. E à medida que eu ia criando no jornal, foram saindo outras edições. O nosso sotaque é uma grife. Foi então que eu comecei a desenvolver, a recuperar linguagem. A Unicamp me ajudou muito. Tanto é que um dos prefácios é do reitor da Unicamp, ex-reitor, o Carlos Vogt, né? E eu sei que espalhou. Que a pessoa começou a assumir, né, o seu caipiracicabanismo, né? Porque antigamente as madames, elas tinham vergonha de falar garfo, achando que estava errado, né? Então elas falavam galfo. No aniversário de Piracicaba, será concluída a trilogia de livros que contam a história da cidade. Que Piracicaba faz 250 anos. Né? Então eu estou com o apoio de grandes empresas multinacionais pela Lei Rouanet e eu lancei já ano passado o primeiro volume. O primeiro volume é Piracicaba que amamos tanto. Né? Então eu estou dando muitas informações sobre Piracicaba, né, do passado, fotos antigas. O segundo, que é Piracicaba, um rio que passou em nossa vida. E o terceiro, pro ano do aniversário, seria o Piracicaba, a doçura da terra, onde eu conto a evolução da agronomia, das indústrias. Piracicaba tem a primeira indústria do estado de São Paulo, que é a indústria Crembo, que não tem nada a ver com açúcar, né? E eu estou querendo mostrar o seguinte, que a terra não produz só alimentos e riqueza, produz homens, né? Produz mulheres. Então eu quero resgatar as grandes personalidades do passado em Piracicaba. Quanto mais se preserva a cultura, mais ela poderá ser relembrada e passada adiante. Tem uma frase que diz o seguinte: preservar a raiz é se manter em pé. Porque se você perder as raízes, você acaba tombando. Então, eu acho que a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa civilização, para se manter, tem que preservar raízes. Tradições do Interior fica por aqui. Todos os programas podem ser assistidos na íntegra no site www.tv.nesp.br/Tradições do Interior. Até a próxima! Seu primeiro amor no tempo de infância,
que em cavalo chucro cortava de esporas, hoje passa as horas com suas lembranças. Ficou solitário, peão estradeiro, dos seus companheiros ficou de arribada. Hoje seu netinho é o sinuelo, é o seu companheiro